Tem uma coisa que eu escuto bastante como professor, é gente que até que gosta de desenhar, mas quando vai fazer as pinturas, não faz porque se colorir vai estragar o desenho. Eu tô aqui pra dizer pra você, fique tranquilo, porque você vai precisar arruinar muito o desenho teu mesmo. Não há nada de errado com isso, exceto que seus desenhos vão ficar arruinados. Mas aí você tem que lembrar do desapego, e você precisa fazer isso para melhorar as pinturas. Mas eu posso encurtar um pouquinho o seu caminho, porque nesse vídeo aqui eu vou falar para você de 3 erros muito comuns na pintura e colorização dos desenhos que todos os iniciantes cometem. Será que você já cometeu eles? Mas um plus, eu vou falar tanto um erro no tradicional quanto no digital, porque por incrível que pareça, esses errinhos eles são comuns de formas distintas dependendo do suporte. Vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo, bem-vindo. Meu nome é Thiago Spatz, sou desenho quadrinho do professor Jared, há mais de 10 anos, os links aqui tudo que você já conhece e dá uma olhada aí, editoracrass.com.br e me segue ali no Instagram e outras redes e tudo mais, tá? Ai, Gui, eu falo isso todo vídeo, cara. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Em gravar um take disso assim, meio propaganda, e aí sempre começa o vídeo e aparece eu falando do que ficar toda hora repetindo isso. O Dr. Ray faz isso? Que referência, hein, Gui? Referência ao Dr. Ray. Só que ele não tem um cabelo tão legal quanto o meu. Mas deve ser muito mais saudável. Enfim, bom, vamos continuar falando sobre pintura, tá? Como eu disse, é engraçado porque eu vejo alguns problemas em alunos que estão começando na pintura tradicional. No digital acontecem outros problemas. E também são os mesmos com todos os iniciantes. Tá? Então, na verdade, vão ser 6. Eu falei 3, mas vão ser 6. Porque é digital e tradicional. Tá? O primeiro erro que os iniciantes cometem para pintar no digital é você puxa as sombras com preto. Você usa preto. Né? Então, vamos supor, seu personagem... Eu vou tentar deixar tocando umas imagens aí. Gui, por gentileza, coloque para o pessoal entender melhor o que eu estou falando. Você fez um tom ali. Aí você vai fazer a sombra. E você vai ali com um brush, né? Você joga a cor com preto. E aí você faz a sombra ali puxando com preto. Ou você usa aquele Dodge Tool lá, né? O queimar, o burn, né? Pra ficar meio preto, queimado assim, né? Tipo, meio... Cara, fica muito carregado, fica pesado. Ainda mais se você estiver fazendo um cartoon. Dependendo do cartoon, cara, vai ficar muito pesado, tá? Ainda mais se for um cartoon, um traço às vezes mais bonitinho e tal, vai sobrecarregar o desenho, vai ficar com uma aparência pesada, assim, vai ficar esquisitão, sabe? Não vai ficar um desenho bonito, que dá uma cor que tem uma harmonia, ele vai ficar sobrecarregado, sabe? E por isso que dá um certo ar de amadorismo. Então, quem tá começando, muitas vezes puxa ali a sombra pro preto, e eu não recomendo que você faça isso. É interessante trabalhar mais as matizes, a gente já vai chegar nisso, tá? Mas é um erro que todo iniciante comete, no digital particularmente, tá? E no tradicional, puxa pro preto? Não, no tradicional ele só satura mais a mesma cor, quando quer fazer sombra. Então, por exemplo, você tá pintando uma coisa de vermelho, aí você vai querer fazer a sombra dessa parte vermelha. Ele vai com o mesmo vermelho e pinta mais forte. Isso é saturar mais, você coloca mais da mesma cor, ele fica mais intenso, né? E aí a pele ele tá usando às vezes um tom ali da pele que ele tá usando, né, tal. E aí vai fazer a sombra, ele aperta mais. E aí fica sempre aquela mesma cor em cada bloco, só mais saturada. Ou seja, ele não trabalha a mistura de cores, ele não pensa nas matizes. O que é engraçado é que no digital, acho que por usar os chapados, o pessoal puxa pro preto. E no tradicional ele usa a mesma cor que ele tá usando para pintar. Seja com lápis de cor, seja com marcador, seja com aquarela. Quem tá começando na pintura já cometeu esses erros, tá? Você pode usar a mesma cor para sobrepor? Pode. Só que se você usar só isso, o desenho vai ficar meio opaco, esquisito. Segundo erro de colorização. Vamos começar no digital, né? Vai fazer ali a cor, né? O desenho e tal. E usa, para fazer qualquer volume, aerógrafo. E só o aerógrafo, só o brush do aerógrafo. Usa aerógrafo em tudo ou joga só um gradiente. Puxar o gradiente pro branco, então, pro transparente, né? Joga ali, sei lá, uma calçadinha de uma cor, ele joga só um gradiente por cima, assim. Ou joga só aquele brush, né?
meio jogado assim, né? Sem pensar muito em dobra de roupa, só o brush na lateralzinha assim para dar um volume. E fica aquela pintura amadora pra caramba. Aí se empolgo porque fez um degradê ali com aerógrafo e lasca o aerógrafo em tudo, na figura, na roupa, no fundo, tudo. E fica aquela... cara, eu não sei nem o que dizer, cara. Fica feio, gente. Fica feio, né? E acho que quem tá começando acaba ficando meio maravilhado, porque, ó, só de eu passar isso aqui, ele gerou degradê, gente. Ele fez degradê, aí lasca o degradê em tudo. Então... se você pinta assim, sua pintura fica muito amadora, desculpa falar, tá? Dá pra você fazer uma pintura boa aerografada? Claro que dá, mas é diferente de você fazer só ali, né, o puxando pro branco, ou vai com aerógrafo puxando pro preto também, aí fica sobrecarregado e aquele monte de degradezinho, né, estranho assim, tá? Então isso é um erro que os iniciantes cometem quando estão começando a pintar no digital. E em contrapartida, no tradicional, sabe o que eles fazem? E até meio oposto. Ele quer fazer só cor super chapada. Super chapada. Com lápis de cor, então, meu Deus. Né? Pega o lápis de cor, já quase estoura a ponta ali no papel, né? E faz aquela, né? Deixa uma crosta de lápis de cor em cima da folha, né? E pinta o chapado. E fica lá 40 minutos assim, esfregando o lápis, pra não ficar aquela... né? Quase um pedaço de plástico em cima da folha e não põe nenhuma sombra, nenhuma sobreposição, nenhuma achura, nenhuma textura, não, só o chapado, né? É aquele chapado puro, né? E o lápis de cor, a graça dele é justamente a possibilidade de grafismos que você tem com ele. Eu já dei uma aula inteira de lápis de cor mostrando para vocês quanto dá para você explorar essa técnica. Se você quiser fazer chapados, eu recomendo guache ou até marcador. Mas né, o pessoal faz isso com lápis de cor e mesmo com marcador. Você pode pintar chapado? Pode, mas para explorar um pouquinho mais, né? E aí eu acho engraçado isso. No digital, o iniciante ele quer botar um monte de degradê e no tradicional quer fazer o chapado puro. Vai entender. Mas são erros que acontecem nos iniciantes que estão aprendendo pintura e cometem essas coisas, né? Isso aí no digital ou no tradicional. Terceiro errinho aí que acontece no digital ou no tradicional, que aí, né, fica ali dividido, né? Esses pode acontecer nos dois, tá? Mas eu vou separar digital e tradicional para seguir o mesmo padrão do que eu venho falando até agora. No digital pensa em matizes únicas em cada parte. Então, por exemplo, vai fazer um desenho que tem uma árvore, um personagem, né, e sei lá, um carro no fundo. Aí a copa da árvore é verde, o tronco é marrom, o céu é azul, o personagem tá com uma camiseta vermelha, a calça é laranja, o gramado é verde também, o carro é cinza e é isso. Achou estranho o que eu falei? Então, é porque é o seguinte, cara. As cores, elas não são exatamente o que você costuma ver, tá? As cores, né, quando a gente percebe o ambiente, uma cor influencia na outra. Eu já mostrei isso várias vezes aqui. Se você colocar um objeto de uma cor, né, por exemplo, se aquele é amarelinho, né, um amarelinho, vamos colocar esse livro azul, essa parte azul do livro perto dele, se tiver uma luz refletida, o amarelo vai refletir um pouco nesse azul e o azul vai refletir um pouco no amarelo. Ele vai ficar meio esverdeado quando você olha de perto, né? Então acontece essas coisas, que aqui não vai dar para ver muito bem, né? Mas pensar em cores é pensar em como que a luz ela incide nos objetos, nos elementos, né? E como que você tem aí essa influência geral das cores, tá? Então uma cena noturna, por exemplo, a árvore não vai ser verde, ela vai ser meio azulada, meio cinzenta, não é? Num cenário, na rua, né? O chão é cinza e de repente no entardecer, assim, no fim da tarde, fica tudo meio alaranjado, né? Então, quem está começando acaba não pensando muito nessa lógica de como que as cores elas atuam, né? E acaba jogando tudo muito chapado. Tronco de árvore marrom, folha verde, e aí fica aquela coisa muito carimbada assim, e acaba ficando um desenho meio, parece que nada orna muito bem ali, tá? No digital muita gente faz isso e no tradicional também. E agora outra coisa que acontece também no tradicional, que eu vou citar, mas também acontece no digital, é querer colocar
cores demais. Né? Por que eu falo no tradicional? Porque às vezes você compra aquele set de caneta marcador e vem ali 12 canetas. Aí vem uma de cada cor. E aí o cara faz uma ilustração, ele usa todas as 12 cores que tem no estojo, né? Então vem o azul, o roxo, o verde, o vermelho, o preto, né? Enfim, ele usa todas as cores que tem lá. E aí fica aquele baita carnaval o desenho, né? Tudo querendo aparecer ao mesmo tempo, tudo estourado, tudo, né, meio bizarro, assim, sabe aquela pintura exagerada, assim, que você olha, meio que dá enjoo, assim, ou dá meio dor de cabeça olhar pro desenho? Então, fica desse jeito. Claro que você pode fazer uma arte psicodélica, você pode fazer uma arte caótica, mas é notável quando a pessoa faz isso intencionalmente, porque quer fazer uma arte que tenha dar essa sensação, e quando o cara faz isso porque ele não sabe escolher as cores, tá? E aí é que entra o ponto de escolha da cor, que também dialoga com o primeiro negócio ali. Quando você está aprendendo a fazer colorização, tem todas aquelas relações cromáticas, o círculo cromático. Gui, por gentileza, coloque aí um círculo cromático na tela, né? Você tem aquelas relações de cores análogas, complementares, monocromia, análogo com complementar. Então você tem ali um recorte no círculo cromático que, se você trabalhar com essas matizes, você tem aí uma ilustração que ela orna melhor. Então às vezes você não precisa usar todas as cores que você tem ali no seu estojo para dar o efeito que você quer, né? E muitas vezes a sombra que você quer dar numa árvore que é verde, né? Você pode, em vez de você puxar pro verde ou pro preto, às vezes jogar um lilás ou um azul pode ornar muito melhor, e talvez você nunca tenha pensado nisso, certo? Gente, segredo de uma boa pintura: 2. Primeiro, dominar luz e sombra, entender como a luz ela incide, como que ela se comporta, como que ela reflete, como que você percebe ela. E escolha da cor. Saber escolher as cores que você vai usar, compreendendo a teoria das cores. Vou citar aqui alguns livrinhos que podem ajudar você aí com relação às cores. Vou citar o Da Cor a Cor Inexistente, do Israel Pedrosa. É bem beabá de cores, muito bom, muito importante aí para todo mundo que desenha. E esse aqui também é interessante: A Cor como Material e Recurso Visual, do Peter Bourbon e Tim Pruttle, da editora Olhares aí, editora parceira nossa, né, parceiraça aí. E ele mostra, ó, com exemplos práticos visuais para você visualizar a relação das cores, ó, como que você as percebe dependendo da combinação dela. E isso é muito importante, ter exemplo visual para você olhar e, poxa, né? Interessante isso. Posso falar um pouquinho mais sobre esse livro e sobre teoria das cores se vocês quiserem, em vídeos futuros. Então escrevam aqui nos comentários se vocês querem, tá? E muito importante também, pessoal, metade das pessoas que acompanham o canal regularmente não estão inscritos no canal, e a gente aqui precisa muito da reciprocidade da audiência, porque esse canal que ele não fala sobre temas do momento, sobre coisas que estão em alta, a gente mantém o foco aqui do assunto, com humor também muitas vezes, mas esse foco, né, em educação, aí, desenho, né, quadrinhos e tudo mais. Por isso eu conto muito com essa reciprocidade de vocês. Então deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho, que é importante. Muita gente não é notificada porque não ativa o sininho, tá? E é custo zero para você. Se você quiser conhecer, né, os meus quadrinhos ou o curso, né, beleza? Não quiser, não tem problema, mas se o canal ajuda você minimamente, poxa, o like, comentário e ativar o sininho é custo zero. Tá? É um cliquezinho só e me ajuda muito, porque você avisa a plataforma que esse canal aqui tem relevância, tá? Senão ele vai cair no anonimato, né? E infelizmente aí o nosso trabalho acaba sendo em vão. Tá legal? Então conto com essa força de vocês também, é muito importante nesse momento que estamos querendo dar um up aqui, né? Que as pessoas sejam notificadas, né, sobre o que está sendo feito aqui no canal. E tem gente que acompanhava o canal muitos anos atrás e acha que o Caras Conversa acabou só porque não é notificada, né? Mas enfim. Então, e você aí? Se identificou algumas desses errinhos aí na pintura que eu falei? Identificou, já cometeu alguns deles? Fez alguns deles? Escreve aqui nos comentários. Ou, mais ainda, você identificou que você fazia isso e passou a ter aversão a essas coisas e começou a colorir de outra forma? Escreve aqui nos comentários também, porque aprender ali pintura demora um pouco, mas na hora que você começa a entender isso, parece que gira uma engrenagem na cabeça e
você passa a ter aversão a essas coisas que eu falei e pensa, nossa, como que um dia eu colori desse jeito? Beleza? Então, manda ver nesses desenhos, escreve aqui nos comentários, aguardo aí, e é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.